Olá, pessoal. Meu nome é Vera. Eu sou professora do curso de História da Fafidam, que é a unidade da UES que fica em Limoeiro do Norte. No curso de História, eu dou aula na área de História Geral, que o curso de História é dividido em História do Ceará e Brasil, História Geral, que é a minha, Teoria da História, e as disciplinas ligadas à sala de aula, ao ensino. Na área de História Geral, eu trabalho de História Antiga 1 até História Contemporânea, então, da origem do homem aos dias de hoje. A disciplina que nós vamos trabalhar, História Antiga 2. O que é História Antiga 2? São as disciplinas que estudam a sociedade grega e a sociedade romana, que a gente chama de Antiguidade Clássica. É um conceito, aliás, que nós vamos elaborar um pouco mais ao longo da disciplina. Essa cadeira de Antiga 2, Grécia e Roma, trabalha de 2000 a.C., aproximadamente, até a queda do Império Romano, 476 depois de Cristo. Então, a gente tem mais ou menos essa temporalidade e essa sociedade escravista clássica que nós vamos debater na disciplina. Qual é o objetivo maior dessa cadeira de História Antiga 2? Não é estudar os povos gregos e romanos, e sim analisar a historiografia produzida a respeito, porque no curso de História a gente não estuda os fatos históricos, digamos Grécia e Roma, por exemplo. A gente estuda que conceitos o historiador trabalha, a partir de que elementos o historiador compreende o mundo antigo, por exemplo, né? Então, são debates mais, digamos, teóricos e historiográficos, né? Aliás, vocês vão ouvir muito falar no curso de História, o historiador, eu quero esclarecer logo que vocês estão fazendo um curso de licenciatura e as pessoas falam muito desse debate que existe entre a formação do professor de História e a formação do historiador. A formação do professor de História e do historiador são a mesma, porque o professor de História também pesquisa. Então, é muito por isso que vocês vão estar me ouvindo sempre falar o historiador na sala de aula. Não é uma forma de minimizar, contemporizar o trabalho do professor, muito pelo contrário. Um excelente historiador vai ser sempre um excelente professor de História. Continuando, né? O objetivo maior, então, dessa disciplina é a gente tentar desconstruir alguns conceitos que a gente vai trabalhar ao longo da cadeira, como herança, como legado, como clássico, antigo, etc. Né? O objetivo maior é esse. Que vocês percebam a partir de que elementos o historiador pode trabalhar os estudos de história antiga no Brasil. Essa disciplina, ela está dividida em 3 modos. De vez em quando eu estou baixando o olho aqui, mas é porque eu tenho minha cola também, certo? São só vocês que colam, não, eu também colo. Nós temos essa disciplina dividida em 3 módulos. O primeiro módulo, a gente vai trabalhar, inicialmente, o que a gente chama de cosmogonia, que é a origem do universo para os gregos. Nós vamos trabalhar um texto clássico do Hesíodo, que chama Teogonia, onde ele vai falar a origem dos deuses, a origem do mundo. E esse texto é interessante para a gente trabalhar, porque vocês já vão perceber que as crenças deles fizeram que eles fossem diferentes. Por exemplo, não existe um Deus que originou o mundo, como na teoria, né, cristã, na religião do cristianismo. Deus criou o mundo, faça-se a luz e o verbo, não sei o quê. Não. No caso da sociedade grega, por exemplo, o mundo sempre existiu. E nesse mundo que sempre existiu, que ninguém nunca criou, existiam essas forças primordiais, que nem eram chamadas deuses. Eram forças, elementos que faziam parte do mundo mesmo, natural. Caos, Gaia, por exemplo, Urano, que seria gerado por Gaia, e Eros, né? Seriam as 4 forças primordiais. Essas forças sempre existiram, o mundo vivia nesse caos, e uma bela hora esse caos se ordenou. Ninguém sabe por quê. Então, por que é interessante? O que é que eu tenho a ver quem eram os deuses ou não deuses ou as forças primordiais da Grécia Antiga? Porque o fato deles acreditarem que o mundo sempre existiu significava que não precisava de um Deus que criasse, formasse tudo. Como os deuses que depois eles elaboraram, eles inventaram, eram antropomórficos, tinham formas humanas, então todo mundo, digamos, eu vou dar Poseidon, Deus dos mares, vou dar um exemplo. Ele, por exemplo, não era o senhor de tudo, nem Zeus era o senhor de tudo, né?
Poseidon controlava as forças ligadas às marés, os terremotos, maremotos, aquilo que movimentava as águas, tsunamis, que a gente chama hoje, por exemplo, tudo, né? Uma ilha que está submergindo, emergindo, o que seja. Então, por exemplo, Poseidon, ele governava as suas forças, mas ele não governava o mundo inteiro, nenhum deles governava. Por quê? Porque mesmo um Deus poderoso como Poseidon, ele não tem uma força para dominar, conquistar tudo, né? Isso é importante porque os deuses gregos e romanos, eles eram assim próximos, eles sentavam à mesa. Por isso, a gente vai trabalhar depois a religião, mas por isso que eles não tinham igrejas. Os altares eram domésticos, porque você cultuava seu Deus dentro de casa, porque ele era um familiar, ele era um amigo, sentava na sua mesa com você, porque ele era gente, ele era humano também, ele só era humano poderoso, né? Então, a teogonia, ela vai ser trabalhada exatamente para a gente entender a partir de que elementos os gregos pensam o mundo, que isso é que abriu espaço para que eles racionalizassem. Uma coisa é o tipo, eu vou para a guerra ou não vou para a guerra? Então eu vou consultar aqui o Deus, a deusa, se eu vou, se eu não vou. Não, os gregos e romanos ponderavam. Eu vou para a guerra, eu tenho armas, eu não tenho armas, eu tenho soldados, não tenho soldado, qual é o melhor lugar de lutar? Eu vou ganhar, eu vou perder? Eu posso pedir aos deuses ajuda, mas eu vou decidir por mim, eu não vou ficar esperando por eles. Então a teogonia, ela abre espaço para todas essas possibilidades e que a gente também vai desenvolver um pouco melhor ao longo da disciplina. Então nós vamos começar com a teogonia do Hesíodo, para a gente pensar esses elementos fundadores da racionalidade, da filosofia grega, também romana. Nós vamos trabalhar também dois grandes elementos da sociedade grega e romana, que são os escravos e o dia a dia, o cotidiano, né? A partir desses dois elementos, a gente vai tentar entender como a política governava tudo na sociedade grega e na sociedade romana. Esse primeiro módulo, ele vai ser trabalhado na sala de aula comigo, professora formadora, no nosso primeiro encontro. Nós teremos também um fórum de discussão. Antes de vocês assistirem à primeira aula, a ideia é que vocês leiam os textos que eu selecionei, está na descrição do programa, e vocês tragam 3 questões para a aula não ser só, assim, eu falando e vocês não lendo, né? Aliás, um parêntese, né? Essa disciplina à distância, os cursos à distância, eles exigem mais autonomia. Então, se vocês chegam sem ler em casa sozinhos, esperando pelo professor, com certeza o curso não vai funcionar, porque ele pressupõe que você estude bastante em casa, cheguem sempre com os textos lidos, senão você também, inclusive, não vai entender nada, né? No segundo módulo, a gente vai trabalhar os conceitos de antiguidade, herança, legado, antigo, clássico, tentar criticar esses conceitos e como a história hoje ela é trabalhada em sala de aula. Por que estudar a história antiga hoje, né? Como trabalhar a história antiga na sala de aula? E por que a gente fala em sociedade escravista, democracia, os conceitos mais debatidos que são importantes para os estudantes. Esse segundo módulo ele vai ser todo só em fórum, vocês e o tutor ou a tutora à distância. Vocês vão ler textos que eu selecionei, vão responder algumas questões e vão estudar, então, esse módulo a partir dos debates no fórum. O terceiro módulo são 5 textos do livro Homem Grego, que vai falar sobre 5 aspectos da sociedade grega e também vale para a romana. O militarismo, a religião, como é que eram as festas e os ritos que eles viviam, né? Como é que era a vida cidadã e também a guerra. Nesses 5 textos, vocês vão se dividir em equipes e vão apresentar 5 seminários, né? São 5 equipes que a turma vai se dividir. No segundo encontro presencial, que é com o tutor do polo, vocês vão ler os textos, preparar os seminários, tirar dúvidas. Em seguida do segundo encontro, nós vamos ter um fórum onde eu vou participar e vocês podem tirar dúvidas sobre esses textos. Eu deixei também lá já umas questões para vocês responderem, refletirem sobre esses 5 textos. E o terceiro encontro será a apresentação do seminário juntamente com a resenha. As notas, avaliações vão ser exatamente somadas a partir da participação de vocês nesses fóruns
na apresentação do seminário e na elaboração da resenha, certo? A gente vai ter alguns vídeos explicativos, esse aqui é o primeiro, só para introduzir a disciplina, dizer, olá, como vai, tudo bem, né? A gente se conhecer aqui virtualmente, né? Tem gente que namora, casa virtualmente, né? Tem gente, inclusive, que namora virtualmente, casa na internet, depois vai se conhecer já casado. Tem os sites que já fazem o casamento das pessoas onde elas vão se conhecer depois. Então, não tem nenhum problema a gente se conhecer aqui virtualmente, né? Bom, então a gente vai ter esse primeiro vídeo aqui, o nosso primeiro contato virtual. A gente vai ter um segundo vídeo que vai ser esse sobre a sala de aula e os conceitos da atividade. E a gente vai ter um terceiro vídeo para acompanhar vocês na leitura dos 5 textos que vocês vão apresentar nos seminários. Eu deixei também, vai ficar no ambiente virtual, alguns documentários para auxiliar vocês nos seminários, ok? Então, concluindo, olá a todos, um prazer. Espero que a gente consiga trabalhar, né, bem juntos. E a ideia, tão geral aqui, é que vocês tomem contato com a história antiga, porque nenhuma disciplina dá conta de tudo, né? Assim, 1% é o que vai estar na disciplina, seja presencial, seja virtual. Mas a ideia aqui é que vocês tomem contato com a cadeira de História Antiga, os conceitos que a gente trabalha em Grécia e Roma, e a partir de que elementos o historiador estuda essas sociedades chamadas clássicas, ok? Até mais ver.